Números 23, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou tendo falado, não o realizará? Forte essa passagem, né? Forte esse versículo. O livro de Números, ele leva o nome Números por causa do início, como se começa o livro. Mas esse nome, Números, não revela totalmente o conteúdo do livro. De maneira que uma pessoa, ela vê lá Números, ela acha que só vai ter números e ela acaba não lendo o livro. Mas o livro, ele é um livro histórico, né? E fala do povo, né? Fala com o povo, estando o povo, né, acampado do Sinai até de frente de Jericó, lá em Canaã, de frente de Canaã. Então, desde que o povo esteve acampado no Monte Sinai, inicia esse livro, o povo está acampado no Monte Sinai. Termina o povo acampado de frente de Jericó. Cobre um período de 38 anos. Então ele fala de um período do deserto. Então talvez, se fosse dar um nome a este livro, seria melhor talvez chamá-lo de deserto. Falaria melhor com as nossas vidas, se revelaria melhor o conteúdo do livro. Também duas palavras para você entender este livro: fé e obediência. Amém? Fé e obediência. Então, quando você for ler esse livro, tenha em mente as palavras fé e obediência, que você entenderá o conteúdo deste livro. E é interessante que o capítulo 22, 23 e 24 fala sobre a história de Balaque e Balaão. Os dois não eram crentes, não eram israelitas. Eles não pertenciam ao povo de Deus. Balaque, o rei dos Moabitas; Balaão, um profeta, mas não pertencia ao povo de Israel. O nome dele tem uma origem babilônica, mas a Bíblia fala que ele era um midianita. Então os midianitas aqui, parece que eles tinham uma aliança com os moabitas. Então, como o povo de Israel foi e derrotou os amorreus, Moabe teve muito medo. Então o rei de Moabe, Balaque, né, queria que o povo fosse destruído, mas ele viu que o povo era forte demais para ele, ao ponto de que ele chama Balaão para o quê? Para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, e com essa maldição sobre o povo, ele poderia então derrotar o povo de Israel. Quando ele chama Balaão para lançar maldição sobre a nação de Israel, ele fala assim: olha, este povo aí, eles estão como boi, estão lambendo toda a erva, como um boi que lambe, né, toda a erva. Este povo está fazendo isso, ou seja, por onde que eles passam, eles vão acabar com tudo. Então Balaque já olhou para a nação de Israel e viu a nação de Israel como um boi e eles como grama, para você ver como que eles estavam com medo do povo de Deus. Então olha como que Balaque estava reconhecendo a grandeza do povo de Deus. Será que o povo de Deus sabia de toda essa força que eles tinham? Você vai perceber, se você for estudar o capítulo 22, 23 e 24 de Números, você vai perceber que numa das profecias que Balaão fala de bênção sobre a nação de Israel, ele fala que o povo é como um boi selvagem. Ou seja, Balaque falou: este povo é como um boi. Balaão falou: não, ele é como um boi selvagem, é mais forte do que você pensa. Aleluia, aleluia. O inimigo, né, o descrente, estava com medo do povo crente.
E Balaão falou: olha, é mais forte ainda do que você pensa esse povo. É mais poderoso ainda do que você pensa. Aleluia. Você sabia que sobre a vida da igreja há o poder de Deus? Aleluia. Aleluia. A palavra fala que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Existe um poder tremendo que habita no meio do povo de Deus. E a palavra então do povo, né? A palavra de Deus, ela não contém o poder. A palavra de Deus é o poder de Deus. É isso que Paulo fala. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós temos uma palavra que é o poder de Deus, e em nós habita o poder de Deus. É além do nosso entendimento, é além da nossa capacidade de compreensão, o poder de Deus que habita em nós. Balaque, ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo, para que o povo fosse destruído. E no meio dessa tentativa de amaldiçoar, Balaão, ele acaba abençoando o povo, porque Deus já tinha falado com Abraão. Lembra? Gênesis 12: quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Não tem maldição contra o povo. E Jesus, e nós então que vivemos na graça, que a Bíblia fala que Jesus nos resgatou da maldição da lei. Aleluia. Nos resgatou. Olha como que nós somos abençoados em Cristo Jesus. Olha só. Então Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo. E no meio de uma dessas profecias que Balaão estava falando, Balaão cita esse versículo aqui que eu li, 23, versículo 19, onde Balaão fala para Balaque, né, que Deus não é o homem para que minta, e não é o filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai fazer, ele vai cumprir. Ou seja, ele está dizendo o que Jó falou em Jó 42: nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Existe um propósito de Deus sobre a nossa vida, amém? Existe um propósito de Deus sobre as nossas vidas, e esse propósito de Deus, que Deus falou, né, ele vai se cumprir, porque Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Se ele estabeleceu um propósito em nossas vidas, e se nós permanecermos fiéis, porque a infidelidade não é que Deus tira o propósito de nós, somos nós que saímos do propósito pela infidelidade, né? Então Deus prometeu para Salomão sabedoria e riqueza. Se você guardar os mandamentos, eu prolongo os anos da tua vida. Recebeu riqueza, recebeu sabedoria, mas morreu novo, porque ele não guardou os mandamentos. Existem promessas de Deus que são incondicionais, que elas vão se cumprir, e existem promessas que são condicionais, elas se cumprem de acordo com a nossa condição de nos adequarmos a ela. Aqui a palavra fala de um propósito de Deus sobre o povo, só que este povo que está acampado aqui é um povo, é a nova geração, é a geração daqueles que já estavam agradando a Deus. Então esta nova geração que estava perto de atravessar o Jordão, que atravessaria com Josué, era uma nação que estava agradando a Deus. Então quando Balaão olhou lá de cima, falou: não tem nada que se possa fazer contra este povo. Ou seja, este povo vai cumprir o propósito, este povo vai viver sim o que Deus tem na vida deles. Balaque, não tem jeito, não tem jeito. Ou seja, o propósito de Deus vai cumprir na vida deles. Amém? Você crê que isso vai acontecer na sua vida também? Amém? Amém? Olha só,
Olha só, o que aconteceu nessa história? Quando Balaque chama Balaão pela primeira vez, Deus fala para Balaão: não vai com este povo, não adianta. Porque Balaque enviou algumas pessoas para chamar Balaão para amaldiçoar o povo. Olha só, Balaão fala: passa aqui à noite que eu vou falar com Deus. Ele falou com Deus, Deus falou: não vai. Ponto final. Eles foram embora, falaram para Balaque. Balaão falou que não vai. Balaque mandou outros homens, príncipes mais honrados do que aqueles primeiros. Chegou para Balaão. Balaão falou o quê? Passa aqui à noite, porque para que eu fale para vocês o que Deus vai falar. Olha só, preste atenção. Deus havia falado já para Balaão: não vai, não vá, não é este caminho, não, este caminho, ou seja, para nós comentarmos, você não pode ir por este caminho, não pode. E tem um propósito de Deus em tudo isso. Mas quando as pessoas chegaram pela segunda vez, ele falou: passa aqui à noite para ver o que Deus vai falar comigo. Irmãos, Deus não já tinha falado na noite anterior? Deus já havia falado, não na anterior, e uma noite passada, Deus já havia falado. Então Balaão deveria falar para eles: olha, Deus já falou, Deus tem um propósito com esse povo, Deus já falou, não é para eu ir, e acabou, ponto final. Só que Balaão, ele estava interessado no prêmio, na riqueza, no dinheiro. Então Deus pega e fala com ele: então você vai, mas só fala o que eu vou te falar, colocar na sua boca. Quando ele vai pelo caminho, acontece aquela passagem que se ensina na salinha das crianças. A jumenta que Balaão estava montado, ela acaba falando com Balaão. Por quê? Porque a jumenta viu um anjo que queria matar Balaão, porque o caminho não era o caminho perfeito de Deus, não era a vontade, mas era uma permissão por causa da insistência. Então a jumenta vê o anjo, sai para o campo, Balaão espanca a jumenta, depois ele monta de novo, ela vê o anjo entre duas paredes de vinha, ela passa por a brecha, ele espanca de novo, de repente o anjo está num caminho que não tem como passar, a jumenta empaca, então se assenta no chão, ele espanca, aí Deus abre a boca da jumenta e a jumenta fala com ele: por que você está me espancando? Alguma vez eu já fiz assim? Ele falou: não, você nunca fez isso. Então, aí Deus abriu os olhos dele e ele viu o anjo com a espada. Toda aquela cena da jumenta, toda aquela atitude da jumenta de teimosia, era a teimosia dele, era nele. Deus já havia falado para ele não ir, mas essa insistência fez com que ele acabasse indo mesmo em desobediência. Deixa eu falar algo aqui para nós, para o nosso ensino. Existe a desobediência, existe a obediência com dificuldade, ou seja, a pessoa não é que ela é desobediente, ela tem dificuldade em obedecer. Existe a lentidão para a obediência. Não é que a pessoa é obediente, não é que ela tem dificuldade em obedecer, ela é lenta em obedecer, ela é devagar. Deus fala algo para ela, ela demora muito para fazer aquilo ali, né? É muito lento, é muito devagar em fazer aquilo ali. E quando acontece, quando Deus tem um propósito e a pessoa desobedece, ou a pessoa tem dificuldade em obedecer, ou ela é lenta para obedecer,
ela vai entrar num processo de Deus. Está entendendo? Ela vai entrar em um processo. Se ela obedecesse rapidamente, de maneira tranquila, de boa, ela não precisaria passar pelo processo. Então, o processo não é porque a obra da minha vida é tão grande que eu tenho que passar por um processo. Não, muitas das vezes. Às vezes o processo acontece na vida de uma pessoa por causa disso que eu citei. Porque ela não obedece, ou ela tem dificuldade, ou ela é muito lenta em obedecer. E ela acaba entrando num processo. Foi justamente o que aconteceu com Balaão. Deus já tinha falado para ele: não vá, ponto final. Mas aquela insistência em querer fazer aquilo ali, sabe? Aquela dificuldade que ele estava tendo em obedecer, fez ele passar por todo um processo. E aquela história da jumenta, e aquele espancamento que a jumenta estava tendo, era o que ia acontecer na vida dele. Porque ele falou assim para a jumenta: se eu tivesse uma espada aqui, eu ia te matar. Eu ia te matar, porque você é desobediente. Mas ela só estava representando o que ele estava fazendo. Porque o papel, a atitude dele era a mesma atitude da jumenta. E a sentença que ele falou para a jumenta: se eu tivesse uma espada, eu ia te matar, porque é assim que faz com o desobediente. Você sabe como que ele morreu? Leia Números 31, versículo 8 e versículo 16. Ele morreu pela espada. Ele morreu por causa da espada. Moisés mandou matá-lo, e você vai saber por que ele morreu, né? E foi a sentença que ele lançou sobre a jumenta, mas a atitude da jumenta era a atitude que ele estava fazendo, e ele não estava percebendo tudo aquilo que estava acontecendo. Aqui é bem engraçado no Brasil, né? A gente sempre fala isso, né? Existem muitas coisas, mas existem duas coisas no Brasil, né? Eu vou para ilustrar essa mensagem. Desde que o Brasil foi descoberto, existe a exploração, que existe até hoje, e existe o jeitinho brasileiro. Existe o jeitinho brasileiro. Então, às vezes, o patrão quer explorar demais o funcionário, e o funcionário usa o jeitinho brasileiro para escapar daquela exploração. Então, Balaão, ele sabia que ele não podia ir, mas ele queria receber o dinheiro. Então ele acabou arrumando um jeitinho, né? Então, olha, Senhor, o Senhor falou que não é para eu amaldiçoar o povo, é isso? Não amaldiçoou o povo, então tá bom. Então tá bom, eu não vou amaldiçoar. Não amaldiçoou. Mas ele conversou com Balaque e falou para Balaque, falou assim: Balaque, eu vou te ensinar como que você derruba esse povo. Você arruma umas mulheres e faz essas mulheres cair com esses homens. Estão já 40 anos de deserto esse povo aí. Vai lá, tinha uns cultos pagãos, cultos da idolatria, que envolvia prostituição, estava relacionado. Então Balaque arrumou essas mulheres e se prostituiu, servindo aos outros deuses, e Deus destruiu parte do povo. Então foi este o conselho. Então, quando se fala em conselho de Balaão, o que significa conselho de Balaão? É ensinar o povo a cair, ensinar o povo a fazer coisas erradas, né? E nós trabalhamos lá no fórum, né? E muitas das vezes as pessoas querem um conselho de Balaão nosso. Não dá, você não pode a pessoa quer que você explica para ela, ou você a oriente como que ela faz, para ela poder se esquivar daquilo ali. Então ela pede para nós que trabalhamos ali na nossa área um conselho de Balaão. Essa que é a verdade.
Então, Deus tinha um propósito. E ele, então, como Balaão não estava conseguindo cumprir o propósito de Deus, ele entrou num processo. Mas no meio deste processo, ele quis usar o jeitinho brasileiro, irmãos. Não dá certo com Deus. Isso não funciona. E a melhor forma, muitas das vezes, de nós sairmos do processo é a obediência. E é como eu falei, este livro de Números, para entender ele fala sobre fé e sobre obediência. Amém? Amém? Vou pegar um exemplo na Bíblia, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2 fala que o propósito de Deus foi que Cristo viesse ao mundo, se esvaziasse da sua glória e fosse obediente até a morte, morte de cruz. Propósito original de Deus com Cristo. Este é o propósito original. Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7, versículo 8 e versículo 9, fala que Cristo, durante os seus dias na vida, ele levantou um clamor a Deus com lágrimas e súplicas, pedindo para que Deus o livrasse daquela cruz. E a Bíblia fala que Cristo, sendo obediente, Deus ouviu a oração dele. Mas Cristo, por causa também da sua obediência, aceitou o propósito de Deus e padeceu na cruz do Calvário. De maneira que esse versículo, Hebreus 5, versículo 8, fala que embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que ele padeceu. O nosso padecimento, muitas das vezes, é para nos levar à obediência. Muitas das vezes nós sofremos algum processo para que este processo nos leve à obediência de filho. O pastor João Miguel leu aqui, a irmã Liliane também ministrou sobre isso. Você percebe então que Lucas 22, versículo 39 em diante, no Getsêmani, Jesus está num processo. E ele está orando e falando para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque ele viu a cruz chegando perto dele. E ele começou a suar, ele começou a orar, pedindo para que Deus o livrasse. E o livro de Hebreus fala que Deus ouviu a oração dele. Se Jesus quisesse, ele poderia sair do caminho da cruz, mas este não era o propósito de Deus para a vida dele. O propósito de Deus para a vida de Cristo era a cruz. Nenhum ser humano nasceu para morrer. A morte é um acidente no caminho do ser humano. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eclesiastes fala: a morte é um acidente. Nenhum ser humano nasceu para morrer, apenas um. Jesus não nasceu para viver, mas ele nasceu para morrer. Jesus Cristo foi o único ser humano que nasceu para morrer e não para viver. Em nossos dias, nós queremos viver para o mundo e morrer para Cristo. Melhor dizendo, em nossos dias, as pessoas querem viver para o mundo e morrer para Deus. Não é isso? Mas Deus não quer que ninguém morra por ele, porque Cristo já morreu por ele. O Senhor quer que nós vivamos para ele. Gálatas 2:20, Paulo falou: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Olha, glória a Deus. Jesus estava num processo no Getsêmani, porque naquele momento ele começou a suar sangue, ele começou a sofrer, e a cruz estava chegando perto dele. Então ele começa a orar: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Deus ouviu essa oração, mas ele, sendo filho, aliás, com aquele padecimento dele, com a morte na cruz, ele obedeceu e aprendeu a obediência de um filho. Processo,
para cumprir um propósito. Quando Jesus acaba de orar, essa oração de Lucas 22, do 39 em diante, quando ele acaba de orar, no versículo 47, Judas chega com a multidão para prendê-lo e levá-lo para a cruz. Aquele processo do Getsêmani é para que o propósito original de Deus na vida de Cristo se cumprisse. Você está entendendo por que muitas das vezes nós entramos no processo? É por causa dessa lentidão da obediência, dessa dificuldade em obedecer, ou a desobediência mesmo, descarada, nua e crua, né? Mas Deus nos ama tanto, e Ele tem um propósito tão lindo na sua vida, que Ele te leva para o deserto, para um processo, ou Ele te leva para o Getsêmani, para um processo, para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Irmãos, o propósito de Deus na vida de Cristo é que Ele morresse na cruz. Olha só, deixa eu falar algo para nós entendermos aqui. O propósito de Deus, ele é maior do que a nossa própria vida. Você sabia disso? O propósito de Deus, ele é superior a nós, a quem nós somos. O propósito de Deus, ele é superior aos nossos propósitos, a vontade dele é superior à nossa vontade. O propósito de Deus é superior às nossas próprias vidas. Nos dias dos pais ainda existem, muitos morrem sem negar, muitos morrem por não negar a Cristo. Então eles acabam morrendo sendo mártires, né? A palavra mártir, testemunha. Eles acabam morrendo sendo mártires, né? Porque o propósito de Deus na vida deles foi superior à própria vida. Aleluia. É por isso que quando Jesus nos chamou para nós o seguirmos, Lucas 9 fala, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando nós somos chamados para sermos cristãos, como nós somos chamados para sermos seguidores de Cristo, nós já somos chamados para renunciar à nossa própria vida. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos aceitando um propósito. Não é tipo assim, Senhor, eu estou te aceitando porque eu quero que a minha vida seja assim. E muitas das vezes as pessoas pregam errado. Aceita Jesus, que Jesus vai te curar. Aceita Jesus, que Jesus vai mudar o seu cativeiro. Aceita Jesus porque Jesus vai te abrir uma porta. Aceita Jesus porque Ele vai te preparar um casamento abençoado. Pensa no varão que Ele vai te preparar. Pensa na varoa que Ele vai te arrumar. Aceita Jesus porque você vai ser próspero na sua vida. Não é nada disso. Não. Aceite Jesus porque você vai ser salvo, porque você vai receber uma salvação eterna, você vai receber a eternidade no seu coração. Irmãos, nós estamos trocando o evangelho por coisa barata. Aceita Jesus porque você vai ser curado. Não. Quando eu o aceito, eu faço parte de um reino. Quando eu aceito Jesus, eu saio do reino das trevas e eu entro no reino da luz. Quando eu aceito Jesus, eu faço parte do reino dele. Sabe o que isso significa? Lá já tem um rei, já tem um reino, já tem um rei, já tem o seu estatuto, já tem tudo. Eu estou chegando lá, já está tudo pronto, tudo estabelecido, já existe um reino, já existe um rei, já existe um senhor, já existe tudo pronto. Como que eu posso entregar minha vida para Cristo
Cristo me leva para o reino dele. Quando eu chego no reino dele, eu falo, isso daqui eu não estou concordando não. Não, isso daqui eu não estou concordando não. Como que é? Como que é esse namoro de crente aqui? Como que é? Estou concordando com isso não. Ô meu irmão, o reino já está pronto. O reino já tem um rei. O reino já tem um estatuto, já tem as suas leis, já tem seus princípios. Vou falar a verdade e você vai ouvir agora. É você que tem que aceitar todos os princípios, regras, leis e estatutos do reino. Damandai, xoderebere, clabalavas. Irmãos, não tem jeitinho brasileiro no reino de Deus não. Não tem. Vamos entrar aqui com uma, varão, né? Vamos entrar aqui com um projeto de lei. Vamos entrar aqui com um PL aqui, nesse Congresso. Nós temos a maioria aqui no Senado, nós temos a maioria na Câmara. Meu irmão, no reino de Deus isso não funciona. Quando nós o aceitamos, nós aceitamos todo um governo que vem e estabelece sobre nós. Irmão, Jesus falou assim, ensinando a oração: venha a nós o teu reino. Sabe o que significa? Venha a nós o teu governo, Senhor. Governa em nós, reina em nós. Que a sua vontade se estabeleça todos os dias na minha vida. Aleluia. Jesus falou isso em Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, tomai sobre vós o meu jugo significa tomai sobre vós o meu governo. Quando nós entregamos e nós o aceitamos, nós já o aceitamos, irmãos, e quando nós entregamos a nossa vida para Deus, Deus estabeleceu um propósito sobre nossa vida. Ele estabeleceu um propósito. E quando eu aceitei a Ele, o reino e o propósito dele também. Agora depois, eu já não quero mais lentidão para obedecer, dificuldade. Não, isso eu não quero. Não é assim. Aí você entra num processo. Aí vem esse processo. Vai vindo. Irmãos, às vezes você vê algumas pessoas na igreja que a pessoa acaba de entregar a vida para Cristo. Irmãos, parece que a obra na vida da pessoa é tão rápida. Deus vira assim, algo assim, você vê o sobrenatural de Deus. Só que a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Por que nesse foi tão rápido? Por que nessa foi tão rápido? Por que acontece? É porque não precisa às vezes de processo. Porque Deus falou, obedece. Deus falou outra coisa, obedece. Deus falou a outra, obedece. Deus falou a outra, obedece. Não tem processo. Porque fica obedecendo. É rápido. Mas a dificuldade em obedecer faz o processo ser dificultoso. Senhor, o Senhor me colocou num processo tão dificultoso, mas você tem dificuldade em obedecer. Senhor, o Senhor me colocou num processo lento. Aquela garapa, aquele engenho que vai moendo devagar, é lento. Mas se é lento também para obedecer. Parece que esse processo não acaba nunca. Parece que você não obedece nunca. Irmãos, quando Jesus ele fez aquela oração no Getsêmani, suou sangue, veio um anjo e o confortou. Na hora que ele aceitou a vontade de Deus, Judas chegou com a multidão para crucificá-lo. Esse era o propósito na vida dele. Acabado o processo, veio o propósito de Deus maior na vida dele e se cumpriu. Qual que é o propósito que Deus tem na tua vida?
Então, a questão não é a Hiperfave, não é o pastor Dervan, não é sua esposa, irmão, não é seu marido, irmã, não é o seu vizinho também. Não é aquela pessoa. Não é. Aqui a Bíblia fala que Deus não é um homem para que minta e nem um filho do homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, vai fazer, vai se cumprir, pode ter certeza disso. Ele vai fazer. Mas não sejamos como Balaão, né? A desobediência. No fim, a jumenta acabou obedecendo, né? Empacou e não quis ir mais. Não morreu a espada, não morreu. Mas ele continuou na desobediência e ele morreu a espada. E a profecia que ele falou se cumpriu sobre a nação de Israel. A nação avançou, atravessou o Jordão. Deus, o povo conquistou, tomou conta de Canaã. O propósito de Deus se cumpriu na vida da nação, mas na vida de Balaão não se cumpriu. E é assim, o propósito se cumpre na vida de muitos, mas na vida de outros não se cumpre. O propósito se cumpriu na vida de 11 discípulos, mas na vida de Judas não se cumpriu. Não é que Deus não tinha. Deus tinha, ele era escolhido. Mas é que ele saiu fora do propósito. E ele não conseguiu voltar. Ele não conseguiu voltar. Mas Pedro voltou. E o propósito na vida de Pedro se cumpriu. Amém? Uma das mentiras do maligno, que ele usa muito, é assim: se você fizer isso daqui, o que vai acontecer? Como que vai ser sua vida depois? Mas se você aceitar isso, irmãos, como que eu aceito o propósito de Deus? Como que eu aceito? Né? Isso daí vai piorar. Não tem como, irmãos. Não tem como. Agora, a maneira de Deus trabalhar é a maneira de Deus trabalhar. A Bíblia fala que a multiforme graça de Deus, ela é conhecida dos principados e potestades através da própria igreja. Ou seja, Deus é multiforme, Ele tem várias formas de trabalhar. Ele tem várias formas para levar o homem. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Amado Deus e soberano Pai, Pai, eu estou na Tua santa presença, Pai, nesta manhã, juntamente com os Teus filhos, com as Tuas filhas. Queremos, Pai, neste momento, Pai, te pedir perdão, porque, meu Pai, o Senhor é um Deus, Pai, misericordioso, e o Senhor, meu Pai, perdoou Davi em uma época que não existia perdão para o pecado que ele cometeu. Na época da lei, não tinha perdão para o adultério que ele cometeu, mas ele conseguiu alcançar um perdão que era de outra dispensação, que era de outro tempo. Deus, aquilo ali ninguém sabia disso, ninguém contava. A tua misericórdia, Pai, ela é além da nossa compreensão. Eu peço a Ti, meu Pai, tira a confusão da mente de cada um que aqui está. Porque quando o Senhor fala nesta palavra que o Senhor não é um homem para que minta, e nem um filho do homem para que se arrependa, a palavra está falando de maneira bem clara que aquilo que o Senhor falou, o Senhor é fiel e poderoso para cumprir, Pai. Deus, mas, Pai, agitações do dia a dia, agitações da família, do mundo em que nós vivemos, dos dias maus, muitas das vezes quer tirar, meu Pai, esta nossa fé em Ti, esta nossa certeza, Pai. Eu peço a Ti, tira toda a confusão da mente aqui e dê, meu Pai, a certeza, a convicção, meu Pai, em cada coração, a convicção, meu Pai, em cada mente, meu Pai, de que o Senhor tem sim um plano, Pai, Deus, com esta vida. Pai, eu quero, meu Pai, Te glorificar, meu Pai, um dia, através do testemunho deste homem e desta mulher, Pai. Eu quero, meu Pai, meu Pai. Deus, como o Salmo fala, como o salmista falou,
Eu creio que eu verei o Senhor na terra, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O salmista falou isso: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nessa terra dos viventes, eu quero ver a tua bondade sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, Pai. Eu quero ver, meu Pai, os filhos, Pai, Deus, dos teus filhos que servem aqui. Eu quero ver os filhos deles, Pai, descerem as águas do batismo. Eu quero, meu Pai, eu quero ver este jovem, esta jovem, casando aqui dentro da igreja. Eu quero ver esta jovem, Pai, casando aqui, meu Pai, vestida de noivo. Eu quero ver este homem, Pai, casando aqui, esse jovem casando aqui de terno. O Senhor não o chamou para a fornicação. O Senhor não a chamou para a perdição, para a fornicação, para o pecado. Mas o Senhor, meu Pai, o chamou, meu Pai, para uma vida, Pai, no teu altar. Uma vida que agrada, Pai, o teu Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu quero ver, meu Pai, os testemunhos, Pai. Eu quero ver e contemplar os testemunhos, Pai, dos teus filhos. Eu quero ver, meu Pai, cada um de nós aqui andando alinhado com a tua vontade. Cada um de nós aqui, Pai, andando, Pai, alinhado, Pai, com o teu querer, meu Pai. Como, Pai, aquele homem, Pai, Simão, que tomou a cruz sobre os ombros e seguiu o Senhor, meu Pai. Queremos, Pai, ser como Simão, tomar, Pai, esta cruz, Pai, seguir ao Senhor, seguir os teus passos, seguir as tuas pegadas, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, aplique esta palavra em cada coração. Deus, esclareça, Pai, em cada mente, Pai, a tua perfeita, boa e agradável vontade. Senhor, a tua palavra fala, Pai, que a tua vontade é perfeita, que ela é boa e que ela é agradável, Pai. Porque então, Pai, nós sofremos tanto para te obedecer, porque nós sofremos tanto, Pai, para viver a tua vontade. Se a tua palavra fala que ela é perfeita, que ela é boa e que ela é agradável, Pai, nos ensina, Pai, Deus, a sentir, meu Pai, Deus, sentir isso em nós, essa tua vontade, Pai, sendo agradável aos nossos corações. Pai, nos faça sentir esta tua bondade, Pai, que vem através da tua vontade em nós.